Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou explicar para vocês como é que funciona o Pinhole. Isso mesmo, é um nome um pouquinho engraçado, muita gente não sabe o que que é, vem ali um pacotinho ou outro, mas a função principal do Pinhole é importantíssima quando você tem um endpoint SIP, um SIP client qualquer, seja um aparelho telefônico, softphone ou mesmo um SIP trunk, atrás de NAT se comunicando com um SIP server que está lá na internet. Então, eu vou estar apresentando para vocês qual que é a ideia do Pinhole, quais são os principais timers envolvidos, o que a gente deve levar em consideração quando a gente tiver um endpoint SIP atrás de NAT se comunicando com o SIP server que está lá fora na internet e a gente deve mandar esses pacotinhos de Pinhole para atravessar o equipamento de borda, justamente para manter a porta de comunicação do lado WAN ativada para que o SIP server possa mandar requisições para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha em umas questões conceituais em primeiro lugar. Acompanhe aqui comigo. Muito bem, pessoal. O Pinhole, também conhecido como o famoso SIP Keep Alive, ele é um pacotinho que a gente chama de um pacote dummy, ou seja, o que ele contém? Ele contém endereçamento de camada de enlace, camada de rede e transporte, e aqui no payload dele, você pode ver que ele está transportando apenas 2 bytes, 0D0A. E se a gente vier e transformar esses dados 0D0A, você pode ver que se trata de uma quebra de linha, ou seja, ele está mandando literalmente uma linha em branco. Mas para quê? Olha só que interessante. Eu tenho aqui o meu processo de registro, como você pode ver. O processo de registro está partindo da porta 55999 e os pacotes de pinhole, como você pode ver, eles estão sendo endereçados do endereço IP do meu SIP client na mesma porta de origem, e isso daqui é muito importante, para o meu SIP server na porta 5060. Poxa, Gilson, mas essa porta aqui não é do protocolo SIP? E como é que ele está mandando um pacote que não é SIP para essa porta? Esse pacote é um dummy packet, ou seja, ele é um pacote em branco. Do ponto de vista de protocolo, ele não tem função alguma, porém, como ele está partindo do mesmo endereço IP e porta de conexão para o mesmo endereço IP de destino e porta de destino, o firewall, roteador ou mesmo o modem que está gerenciando essa conexão, ele percebe que esse pacote se trata da mesma conexão e toda vez que esse pacotinho de pinhole passa por ele, ele atualiza o tempo de timeout para fechar aquela porta de comunicação da WAN para LAN. Então, o SIP Keep Alive ou Pinhole, ele é um pacotinho que é enviado de tempos em tempos. Esse tempo pode ser configurado, por exemplo, aqui no caso do meu microSIP, você pode ver que ele está configurado para cada 20 segundos, ou seja, a cada 20 segundos, como você pode ver aqui, ó, é o intervalo entre um pacotinho UDP e outro. Esse pacotinho UDP, mais uma vez, ele não tem payload, ele é apenas uma linha em branco e serve para manter a porta no firewall aberta para quando o meu SIP server que está lá do outro lado da rede, que está lá fora na internet, por exemplo, poder mandar requisições para essa mesma porta e com isso a gente pode ter certeza que essa porta vai estar aberta dinamicamente para poder reencaminhar as requisições para o meu SIP client que está dentro da rede, escondido atrás do NAT. Do ponto de vista de uma comunicação LAN para LAN, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, como vocês podem ver, o meu endpoint no endereço IP 24 e o meu SIP server no endereço IP 192.168.1.253, eles estão na mesma rede. Então, esse dummy packet ele literalmente não serve para nada. Agora, o pinhole vai ser fundamental quando eu literalmente tiver um firewall ou um modem separando as redes entre o SIP client e o SIP server, porque aqui vai começar a contar um temporizador que toda vez que um pacotinho atravessa essa comunicação, esse temporizador ele vai sofrer um refresh. Então, toda vez que eu mandar um pacotinho, esse temporizador ele é zerado e começa novamente. Então, a gente vai estar vendo na prática como é que funciona isso daí. Acompanhe comigo. Muito bem, eu tenho aqui um cenário onde eu tenho um SIP client que está na rede 88 com endereço IP 254 e você pode ver que eu tenho um SIP server que está na rede 192.168.1.253 escutando na porta 5060. Claramente, a gente pode ver aqui o SIP client está numa rede diferente que o meu SIP server. Ou seja, existe um modem, um firewall aqui que está separando uma rede da outra. Ele está nateando a minha rede 88.0/24 na rede 192.168.1.0/24. E o endereço IP que vai ser nateado toda a rede 88 é justamente o endereço IP 92.168.1.28. A gente já viu esse cenário nas aulas anteriores, mas não custa relembrar.
Agora, suponhamos que o meu tempo de pinhole esteja configurado para 30 segundos aqui no meu firewall e o meu tempo de pinhole esteja ajustado para 20 segundos aqui no meu CP Client. Significa que a cada 20 segundos ele vai estar mandando um pacotinho de pinhole para o meu CP Server e toda vez que esse pacote atravessar o firewall e for encaminhado para o meu CP Server, esse tempo aqui ele vai sofrer um refresh, ou seja, ele vai voltar a ser 30 segundos. Então, você concorda comigo que toda vez que o pacote passar, o tempo ele vai sofrer um refresh, então vai começar 29, 28 e vai descendo. Quando chegar lá nos 10 segundos, por exemplo, para fechar essa conexão, para fechar essa porta, o meu SIP client ele vai mandar mais um pacote e vai fazer com que esse tempo aqui ele seja atualizado e volte a ser 30 segundos. Então, mais uma vez começa a contagem regressiva, 29, 28, 27 e assim por diante. Quando chegar lá em 10 segundos, novamente, o meu SIP client ele vai mandar mais um pacotinho de pinhole e vai retomar esse tempo aqui para 30 segundos, garantindo que quando o meu SIP Server mande uma requisição, essa porta aqui, 51386, que está associada ao registro do meu SIP Client, ela esteja aberta e o meu modem possa encaminhar a requisição para o endereço IP e porta correspondente a essa abertura de NAT que está feita aqui de forma dinâmica e mantida pelo meu pinhole. A gente vai ver aqui com o MikroTik, por exemplo, é possível supervisionar muito bem esses timers de pinhole. Então, vou estar gerando na prática aqui alguns testes. Você vai ver o CP Client mandando um pacotinho e literalmente reiniciando o temporizador de pinhole do nosso firewall. Você pode ver aqui na sua tela direita que essa tela do MikroTik corresponde a essas conexões de origem e de destino que estão sendo mantidas aqui pelo tempo de pinhole. Como você pode ver, ó, o endereço IP de origem 88.254 na porta 51386, o endereço IP de destino é o IP do meu SIP Server na porta 5060 e você pode ver aqui um timeout aqui embaixo. Toda vez que um pacotinho aqui ele é enviado, esse timeout aqui ele é zerado e começa a correr tudo novamente. Então, por isso que é importante a gente manter esse pinhole ativo no CP Client, justamente pela manutenção do meu temporizador de pinhole no meu firewall. O que acontece quando esse tempo de pinhole no meu firewall chega a zero? Acompanhe aqui comigo no próximo slide. Aqui eu tenho um caso, por exemplo, onde o tempo de pinhole no meu firewall está em 30 segundos, mas o tempo de pinhole aqui no meu CP Client está em 120 segundos, ou seja, o envio do pacote de manutenção do NAT do pinhole por parte do meu CP Client é 4 vezes maior do que o tempo de pinhole do meu firewall. Então está completamente desajustado esse cenário aqui. Então, a partir do momento que o meu CP Client ele manda um UDP packet, passa pelo meu firewall, o tempo de pinhole começa a contar. Ele chega aqui no meu firewall, então enquanto esse tempo aqui ele estiver ativo, ou seja, durante esse tempo aqui, eu ainda tenho a minha porta aberta. Ou seja, o meu CP Server ele pode mandar requests para essa porta aqui, que ele vai ter certeza que o roteador ele vai conseguir reencaminhar esses requests para o meu CP Client. Porém, o que acontece quando esse tempo aqui ele expira? Por exemplo, aqui ó, terminou os meus 30 segundos do pinhole do firewall, ele simplesmente fechou essa porta, ou seja, essa porta aqui ela foi desconsiderada do NAT lá no meu roteador, e o meu CP Server quer mandar um request para o meu CP Client. Então ele vai literalmente mandar um request para esse endereço IP da porta WAN do meu firewall, na porta 51386, porém como o tempo de pinhole já terminou no meu firewall, ele fechou essa porta e não vai mais aceitar requisições, ou seja, o meu CP Server não consegue mais mandar informações para o meu CP Client. Eles ficam batendo aqui na porta WAN do meu firewall e o meu firewall simplesmente descarta esses pacotes. Aí o que acontece? Passou esse tempo de 120 segundos, a porta já foi fechada e o meu CP Client vai lá e manda mais um pacotinho UDP aqui. E esse pacotinho UDP starta novamente o tempo aqui no meu firewall de 30 segundos, aqui nesse caso, né? Então, no decorrer desse tempo de 30 segundos, abriu-se a porta novamente e nessa janela de tempo, o meu CP Server pode mandar requisições para a porta 1, para a porta do meu firewall que agora está aberta, e o meu firewall vai encaminhar esses requests para o meu CP Client, garantido que a informação chegue lá. Então, essa é a ideia de você ter um pacotinho de pinhole que fica atravessando o firewall de tempos em tempos, justamente para que requisições de fora, provenientes do meu SIP Server,
possam ser reencaminhadas para os meus SIP clients que estão dentro da rede. Então, essa é uma manutenção dinâmica das portas de conexão externas do meu firewall. Aqui no caso, claro que a gente está simulando com endereçamento IP interno, mas se você levar em consideração que se trata de um SIP client e se trata de um SIP server divididos por NAT, separados por NAT, por exemplo, você pode considerar que o teu SIP server está na internet, por exemplo. Então, dessa forma, você não precisa ficar abrindo portas de forma estática lá no teu roteador. Com o pinhole ativo, você pode trabalhar de forma dinâmica perfeitamente. Agora, vamos ver na prática como é que isso daí funciona? Acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui uma máquina que está localizada na rede 88, atrás de um NAT. Então você pode ver aqui que essa máquina corresponde ao IP 192.168.88.254, apontando para o gateway 192.168.88.1. Esse meu gateway aqui é um firewall da MikroTik. A gente consegue visualizar muito bem esses timers de pinhole através desse firewall. Então vou estar inicializando o Wireshark aqui nessa máquina remota, monitorando a minha conexão LAN. E eu vou filtrar aqui pelo protocolo SIP, mas também pela porta UDP 5060. Por que eu quero monitorar o protocolo SIP e a porta UDP 5060? Porque por mais que o pinhole trabalhe na porta 5060, ele não se trata do protocolo SIP. Ou seja, se eu filtrar apenas por SIP, eu vou ver apenas as requisições e respostas SIP trocadas entre o meu SIP client e o meu SIP server, mas eu não vou ver os pacotes de pinhole porque eles não são SIP. Então, eu vou estar adicionando o filtro udp.port igual a 5060 justamente para que eu possa visualizar os pacotes de pinhole sendo enviados a partir do meu SIP client para o meu SIP server. Acompanhe aqui comigo. Executei o microsip. Você pode ver que ele já filtrou pelo protocolo SIP. E como você pode ver aqui nas configurações dele, ele está com o SIP Keep Alive habilitado para 15 segundos. Ou seja, a cada 15 segundos ele manda um pacotinho lá para o meu SIP server na porta UDP 5060. Perceba que a porta de origem é 52343, é a mesma porta de origem que ele está mandando as requisições SIP, então ele se aproveita justamente da mesma porta de origem, do mesmo IP de origem, para o mesmo IP de destino, para a mesma porta de destino, justamente para que haja uma correlação com os pacotes SIP trocados entre o SIP client e o SIP server. Então isso faz com que o roteador mantenha a porta de conexão do protocolo SIP sempre ativa. Vamos cancelar aqui. Então, como você pode ver aqui, a cada 15 segundos ele está mandando um pacotinho UDP através da porta de origem 52343, que é a mesma porta de origem do protocolo SIP. Perceba que ele tem camada 2, camada 3, camada 4, tudo igual, mas aqui na camada 5 ele está mandando um payload 0D, 0A, que corresponde em texto a uma quebra de linha, ou seja, é um pacote em branco, isso daqui. Esse pacote está indo lá para o meu SIP server e do ponto de vista do protocolo SIP, como eu já tinha mencionado, esse pacote não serve para nada. Mas no roteador ele tem um efeito muito importante que eu vou apresentar aqui para vocês. Se vocês forem ver aqui na tela de manutenção do roteador, vou vir aqui em IP Firewall, eu tenho aqui Connections e eu tenho aqui o endereço IP do meu SIP client na porta 52343, mandando para o meu SIP server na 5060. Eu vou filtrar somente por esse endereço aqui. Então vamos pegar aqui por Destination Address igual a 192.168.1.253. E muito bem, eu tenho aqui apenas esse meu pacote. E aqui você pode visualizar o timeout do pinhole, que é o tempo em que essa porta vai permanecer ativa enquanto ele perceber atividade nela. Vamos dar um duplo clique aqui, só para abrir. E você pode ver, eu vou deixar aqui lado a lado, perceba que está em 25 segundos, ou seja, fazem pouco mais do que 5 segundos que passou um pacote. Quando chegar em 15 segundos aqui, você pode ver que o CP Client ele vai mandar um pacote. Agora, ele acabou de mandar um pacote e o meu tempo do pinhole ele literalmente foi resetado. Então vamos fazer o procedimento aqui de reset. Olha só que interessante. Pacote. Foi enviado o pacote e o meu tempo de pinhole literalmente ele foi restartado, ele foi resetado. Então essa é a ideia de você ter o CP Client sempre mandando um pacotinho através daquela conexão de tempos em tempos. O ideal é que esse tempo seja baixo, justamente para manter a porta aberta ativa ali no meu
roteador no meu firewall, por exemplo. Muitos firewalls esse tempo ele é ajustado e na grande maioria esse tempo ele nem é visualizado ou ajustável. O MikroTik tu consegue visualizar e tu consegue ajustar esse tempo de pinhole no firewall e aqui eu acho interessante a gente poder visualizar bem como é que funciona essa questão, né, do UDP Equipa Live fazendo a manutenção desse temporizador aqui a cada pacotinho que ele envia para o meu SIP Server. Então, vamos fazer um teste com essa conexão para ver se ela realmente está ativa. Eu vou acessar o meu SIP Server e eu vou ver qual que é o endereço IP que está registrado esse ramal SIP lá na sua SIP Database. Muito bem, então eu tenho aqui o ramal 1011. Você pode ver que ele está registrado no IP 192.168.1.28 na porta 52343. E é justamente essa porta que o UDP Equipa Live está fazendo a manutenção do timeout. Então é a porta 52543, como você pode ver aqui. Então, se eu pegar o meu ramal agora e discar para o 1011, eu vou mandar uma requisição para o endereço IP 192.168.1.28 na porta 52343. Essa porta está sendo mantida aberta pelo meu UDP Equipa Live e essa requisição vai atravessar o firewall, vai atravessar o roteador e vai ser encaminhada para o meu SIP Client, fazendo com que ele toque. Vamos fazer o teste? 1011. Perceba que já está chamando e o meu aparelho telefônico passou a tocar. Muito bem, então, teste realizado com sucesso. Desligando. Agora, pessoal, como vocês puderam ver muito bem qual que é o cenário ideal do UDP Equipa Live, eu vou fazer um teste onde eu vou extrapolar o tempo do UDP Equipa Live por parte do meu SIP Client, colocando ele em 60 segundos e o tempo do meu firewall eu vou manter ele em 30 segundos. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma janela de 30 segundos de atividade a partir do momento do primeiro pacote. O meu firewall ele vai encerrar essa conexão aos 30 segundos. Eu ainda vou ter uma janela de inatividade de 30 segundos, fazendo com que o meu SIP Client não consiga receber requisições durante esse período. Então, acompanhe aqui comigo. Eu vou cancelar esse registro aqui. Eu vou desregistrar o meu ramal. Eu vou zerar o meu Wireshark. E eu vou configurar o tempo de Keep Alive para 60 segundos. E vamos acompanhar o que acontece lá no meu firewall quando eu tiver uma janela de Keep Alive por parte do meu CP Client muito maior que a janela de pinhole do meu firewall. Acompanha comigo. Eu vou editar aqui as configurações. E eu vou colocar o CP Keep Alive em 60 segundos. Então, a partir de agora, ele vai refazer o registro lá no servidor. Perceba que aqui no meu firewall, o tempo de Keep Alive, ó, ele já está em 20 segundos. Vamos aguardar esse tempo expirar no meu firewall. Olha só que interessante. Ó, perceba que até agora o CP Client ele não se manifestou em relação ao UDP Keep Alive. Ó, o meu firewall fechou essa porta agora. Então, a partir desse momento, eu tenho uma janela de inatividade. Qualquer requisição que eu fizer do meu SIP Server para o meu SIP Client vai esbarrar na porta WAN e não vai ser reencaminhada para o SIP Client. Vamos aguardar um pacotinho de SIP Keep Alive passar aqui e reabrir essa porta novamente. Muito bem. O pacote de SIP Keep Alive, ó, ele foi enviado 60 segundos após o registro. E como você pode ver aqui no meu firewall, o tempo voltou a correr. Opa, já expirou novamente, né? Então você pode ver que agora eu estou no momento de instabilidade. Se eu vier aqui no meu PABX e gerar uma requisição para o meu SIP Client, 1011, piscando, ó, perceba que está mudo, não está chamando. O meu PBX está tentando mandar requisição para o firewall naquela porta fechada e não está conseguindo. Então, eu vou parar aqui nesse momento e a gente vai abrir essa captura para ver o que aconteceu. Download. Muito bem, vamos filtrar pelo protocolo SIP e olha só que interessante. Eu tenho aqui as requisições do meu SIP Server mandando para a porta WAN na porta 52343, mas eu não tenho nenhuma resposta. Ele simplesmente mandou um pacote, não teve resposta, mandou um segundo pacote, terceiro, quarto, mandando um quinto pacote, um sexto pacote, e aí simplesmente ele não teve nenhuma resposta, porque essas requisições partindo do meu SIP Server estavam sendo barradas pela porta WAN do meu firewall, justamente pela inatividade de tráfego. Então, esses pacotinhos de SIP Keep Alive, como vocês podem ver, eles servem justamente para forçar atividade naquela porta, mantendo aquela porta aberta, para que aí sim eu possa receber requisições por parte das minhas entidades SIP externas
possam se comunicar com os meus endpoints SIP internos através do NAT. Então, como você pode ver, o ajuste desses temporizadores de Keep Alive são extremamente importantes, lembrando que numa comunicação local eles não fazem o menor sentido, eles só têm utilidade quando o endpoint SIP ele se encontra atrás de um NAT e para aí sim ele serve para manter a porta de comunicação sempre aberta. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro qual que é a ideia do pinhole, os principais conceitos, os temporizadores envolvidos. A gente viu muito bem o funcionamento do pinhole com os temporizadores bem ajustados, tanto do lado do CP client quanto do lado do roteador, firewall ou modem. E a gente viu muito bem o que acontece quando esses temporizadores não estão bem ajustados, ou seja, por falta de atividade na comunicação UDP entre o CP client e o CP server, o meu modem ele simplesmente acha que não precisa mais manter aquela porta aberta, encerra aquela comunicação, aquele NAT dinâmico que foi criado, fazendo com que os hosts do lado de fora não possam mais enviar requisições para os hosts do lado de dentro. Isso do ponto de vista do protocolo SIP. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o assunto dessa aula e vejo você na próxima. Um abraço, fiquem bem.